Palavra de Deus para os homens no terço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 33, 43, 45, 46. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho e jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento a esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no seu tempo certo. Então Jesus lhes disse: E vós, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuravam então prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados homens que nos acompanham a reflexão do Santo Evangelho, é bonita a palavra de Deus no dia de hoje, porque está falando, Jesus conta aí uma história dos vinhateiros, né? E que tinham pegado essa vinha em arrendamento e foram exterminando quem o dono enviava para receber os frutos do arrendamento. E o que Jesus está falando aí? Ele está falando dos profetas anteriores da vinda dele, que o povo não aceitou, o povo foi rejeitando estes profetas. E agora está aqui o Filho, enviado pelo Pai. E também vai acontecer a mesma coisa. E Jesus aí está chamando a atenção dos sumos sacerdotes e fariseus que estão aí nesse entorno, de que isso está acontecendo, que o reino vai ser tirado deles. E aí causa uma indignação aos sumos sacerdotes e fariseus, porque eles percebem que Jesus estava falando deles. E nesse contexto aqui é muito bonito a gente perceber, né, o contexto que Jesus busca com que os fariseus e saduceus entendam a sua missão, a missão de Jesus Cristo, que ele veio para anunciar o reino de Deus. Então, os fariseus, na verdade, estão fechados no seu pequeno mundo, não têm uma capacidade de uma maior reflexão, e isso também pode ser
considerado também às vezes nós, na nossa vivência de fé no dia a dia. Às vezes a gente pega pequenos conceitos de religiosidade, coloca na cabeça e se torna aí um fariseu, um saduceu do século XXI. E vivemos aquele mundinho pequenininho da nossa religiosidade e só vemos a realidade com essa pequena estrutura que eu meti de religiosidade na minha cabeça. Por isso, gente boa, é sempre importante você na tua oração, eu também, Padre Vladimir, porque pode também acontecer com nós padres, que temos uma visão muito estreita da missão de Jesus Cristo e da igreja, e isso às vezes nas nossas paróquias nós também escravizamos as pessoas por falta de visão do sacerdote. Então é importante, vocês leigos, nós sacerdotes, os bispos, a importância de nós sempre estarmos rezando ao Espírito Santo e pedindo luz para a condução da igreja. Nós sacerdotes, bispos, é importante a gente estar constantemente pedindo a luz e sempre perguntando como é que Jesus faria esta realidade na minha paróquia. Você, como filho de Deus, também pedir a luz para você viver a tua fé, para que você não viva a tua fé só numa caixinha pequenininha, que só dá satisfação ao teu ego. A fé não é para dar satisfação ao nosso ego, a fé é para nos criar família em Deus e vivermos em uma maior plenitude humana aqui na Terra. Então é importante a gente também pedir, como fiéis, pedir as luzes do Espírito Santo para que eu possa viver mais plenamente a minha fé no dia a dia e eu não me torne um fechadinho como foi nesse caso do evangelho de hoje dos fariseus e saduceus em relação à missão de Jesus Cristo. Então vamos pedir pela intercessão da nossa querida Mãe de Deus, que ela interceda os dons do Espírito Santo para que a gente possa abrir a nossa mente, a nossa fé, para viver em maior plenitude esse mistério de Deus no dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Rainha, de todos os anjos e de todos os santos, São José, o padroeiro do terço dos homens, que Deus Trino os abençoe, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.